Bom dia, graça e paz, amados e amadas de Cristo Jesus. Batalha espiritual. Hoje falaremos sobre esse assunto tão importante e prioritário na vida do cristão. Mas o que são batalha espiritual? Quais são as armas para essa batalha espiritual que o crente tanto necessita para vencer neste mundo? As armas espirituais são os recursos de Deus disponíveis aos crentes, para que eles possam enfrentar a realidade da batalha espiritual. Na luta espiritual, o cristão deve usar armas espirituais, ou seja, não adianta o crente tentar usar sua própria força no campo de batalha espiritual, porque ele não vai vencer. Esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo, ele dedicou a parte final da sua carta aos Efésios para falar justamente sobre a batalha espiritual e as armas espirituais que o crente deve usar, lá em Efésios 6. Nesse sentido, o apóstolo ilustrou o conflito do cristão com Satanás, usando a linguagem militar, sim, porque Paulo era um militar, ele era um soldado romano. Dessa forma, ele enfatizou que o cristão verdadeiro deve entender que sua nova vida como Cristo também o colocou num verdadeiro campo de batalha. Veja bem, o crente e a sua luta espiritual. Veja bem, o cristão genuíno que tem sua vida controlada pelo Espírito é também um soldado a serviço do reino de Deus. Portanto, ele não está dispensado de combater contra Satanás. Não, nós não devemos ficar parados, sabe, descansando, esperando que tudo aconteça assim, caia do céu. Não é assim. Apesar de já ser um inimigo vencido, Satanás ele se empenha para causar o máximo de dano possível antes de deixar de vez o campo de batalha. Porque tem o dia certo. Vai chegar o dia certo que Satanás cessará de batalhar contra o povo de Deus. A Bíblia explica que Satanás mobiliza um verdadeiro exército para fazer oposição a Deus e à sua obra e ao seu povo. Ele lidera o que Paulo chama de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá em Efésios 6, versículo 12. Esses inimigos espirituais, eles são mais poderosos que os homens. Por isso que sem o auxílio do Senhor, é impossível que o crente resista no campo de batalha espiritual. É isso mesmo. Nós não podemos titubear, não podemos brincar, não podemos ficar parados. Mas a boa notícia é que o próprio Deus concede aos crentes todas as armas necessárias para combater a Satanás e seus agentes. Por esse motivo, ao falar sobre a luta e as armas espirituais do crente disponibilizadas pelo Senhor, o apóstolo Paulo começa dizendo que os cristãos devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja lá em Efésios 6, versículo 10. Portanto, esse é o ponto inicial da preparação espiritual que é tão necessária ao crente, ao cristão. Então, de fato, não adianta o cristão querer lutar no campo de batalha espiritual usando suas próprias armas. Na verdade, para ter sucesso na luta espiritual, o cristão depende totalmente do Senhor Jesus, comunicado a Ele pelo Espírito Santo, através da oração e da verdade das Escrituras. Tomemos as armas espirituais. Como já foi dito, num campo de batalha espiritual é preciso armas espirituais, certo? As armas espirituais para o crente enfrentar a realidade da luta espiritual, a qual é submetido durante sua vida cristã, vem do próprio Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve: revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Observe. Isso significa que as armas espirituais do cristão
são exatamente as peças da armadura de Deus. E o motivo pelo qual o crente, o cristão, deve usar essas armas é muito claro: para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A palavra ciladas, nesse versículo, traduz um termo grego que significa basicamente esquemas. Isso significa que Satanás é um estrategista e que emprega métodos astutos e meticulosos planejados para atacar o crente, o cristão, durante sua jornada na fé. Isso inclui tentações, enganos e mentiras, todo tipo de prática imoral, etc. Seu objetivo é atrapalhar o servo de Deus e minar a sua confiança. Que ele veio para isso: matar, roubar e destruir. Mas as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor são suficientes para manter os cristãos, os crentes cristãos, firmes contra os ataques de Satanás. Essas armas são armas de resistências, são armas que sustentam o crente durante toda a sua vida cristã. A grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição. Veja lá, Romanos 5, 18, 21, 1 Coríntios 15, 56, 57, Hebreus 2, 14. Então, como diz um grande estudioso, o nome dele é W. Wisber, na luta espiritual, ele diz: o cristão não está lutando para conquistar a vitória, mas está lutando em vitória. Assim, o Espírito de Deus capacita o crente a se apropriar pela fé da vitória em Cristo. Amém? Quais são as armas espirituais do crente? Mas as armas espirituais do crente, o texto bíblico diz que Deus disponibiliza ao crente uma armadura completa, como disse o apóstolo Paulo, usando o seu método do exército. O crente pode ficar tranquilo sabendo que Deus providenciou e que nenhuma arma espiritual ficasse lhe faltando. Então, usando a figura de uma armadura romana, a qual seus leitores estavam muito bem familiarizados na época, lá que ele escreveu aos Efésios, que já entendiam tudo, o apóstolo Paulo pontua cada uma das armas espirituais. Efésios 6, 14 ao 17. Primeiro, ele cita o cinturão da verdade, que diz respeito à própria verdade de Cristo e seu evangelho. Por isso, o cristão tem que estar lendo a palavra todo dia. Em seguida, ele fala da couraça da justiça, que se trata da justiça de Cristo na vida do crente. Ou seja, nós devemos fazer aquilo que Jesus falou, não o que nossa própria carne, nosso desejo fala. Depois, Paulo fala do calçado de soldado e da armadura espiritual. Esse calçado é a preparação do evangelho da paz. Ou seja, é estarmos nos preparando todos os dias para falar do amor de Deus, para que o reino de Deus se estabeleça na terra através do amor de Cristo em nós, que se refere à confiança e à segurança que o crente encontra no Evangelho de Cristo e que ele lhe trouxe paz com Deus, mostrando realmente o que Deus fez, a transformação que Deus fez em nossas vidas como cristãos hoje. Outros itens das armas espirituais do crente em Deus é o escudo da fé, inabalável, que protege o crente contra os dardos inflamados do maligno. É preciso a gente ter fé nesse Deus vivo e poderoso. Os dois últimos itens citados por Paulo, que fazem parte das armaduras espirituais que Deus concede aos cristãos, são o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação diz respeito à certeza da salvação que o cristão desfruta em Cristo Jesus. Já
A espada do Espírito é a palavra de Deus e serve para o crente tanto como uma arma defensiva como uma arma ofensiva. Por fim, o apóstolo encerra sua exortação sobre a batalha espiritual e as armas do cristão, explicando que as armas espirituais estão acessíveis ao povo de Deus através de quê? Através da oração. Veja lá em Efésios 6,18, a oração é o ponto culminante das armas do cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos nos revestir diuturnamente com as armaduras de Deus. Amém.